Então houve que os do solo começaram a multiplicar-se sobre a face do solo, e nasceram filhas para eles. Os filhos do Salvador, agora aqui nas traduções convencionais, vocês vão ter os filhos de Deus, né? E, e muito se diz sobre isso aqui, mas eu vou citar o Novo Testamento. O que Cristo chama de filho de Deus? Aquilo é filho de Deus. Aquela é a definição. Na minha opinião, lá e aqui são homens que buscaram redenção até certo ponto, né? Então eu vejo, né, o, o ensino convencional do que acontece aqui é que existiam anjos e daí eles caíram e vieram na Terra. Eu vou explicar isso aqui certinho. Qual que é o mais provável? Porque a partir do momento que você define o conceito de filho de Deus de acordo com o que os apóstolos definem, os apóstolos e o próprio Cristo define filho de Deus, se você usa a definição deles lá, aqui, o que é ser um filho de Deus, né? É, no episódio anterior eu falei da relação entre ser um filho do solo e um filho do Salvador, Deus, né? Que nascemos todos filhos do solo por conta da carne, mas através da busca e buscar salvação, a salvação, o Salvador, nos tornamos filhos do Salvador, filhos de Deus, né? Então, na minha opinião, que é o mais plausível, o melhor a se fazer nesse contexto é sempre você pensar como, em qualquer palavra, em qualquer conceito, como que o Cristo usa essa definição, como que os apóstolos usam essa definição. E o conceito de filho de Deus é usado dessa forma. Existem, né, eu, eu traduzo a palavra anjos para informantes, né, informantes mensageiros. E só tem uma forma de se tornar filho do Salvador, ou você, que é citada na Bíblia. Ou você nasce como ocorreu com Adão, ou você se torna buscando o Cristo, né, o Salvador. E então eu vejo dessa forma, que existem que usam anjos, mas eu uso informantes, e a gente vai ver isso. Existem informantes, sim, que se tornaram filhos do Salvador. Na minha opinião, o conceito de anjos que nós temos, que é propagado na cultura convencional, ele está errado. Ao meu ver, e eu vou chegar nisso, toda vez que a gente vê, e isso é uma coisa que eu me questionei muito, né? Mas conforme nós vamos vendo esse conceito de informantes, anjos e mensageiros, ao decorrer de onde essas palavras ocorrem na palavra, vocês vão ver que em nenhuma delas faz sentido, é, em nenhuma delas não faria sentido a palavra ser informantes e eles serem homens reformados. Tanto que todos os milagres que os anjos fazem, eles foram feitos, eles poderiam ser feitos por homens, no sentido de, por exemplo, Moisés, né? Quando você vai lá no Novo Testamento e, ah, e alguém rolou uma pedra forte. Bom, Sansão tinha essa capacidade através, né, através do Salvador, né? O rosto dos homens brilhavam. A gente vai ver que isso também ocorreu com Moisés. Então, assim, e eu acho que isso dá muito mais credibilidade ao Salvador, o fato dele conseguir e fazer uma pessoa reformada ter essas grandes capacidades, como Cristo teve, como Sansão teve, como Moisés teve,
eu acho que dá muito mais credibilidade ao plano de salvação do que ele fazer brotar gente do além para vir do conceito dos anjos, que é. Eu acho que dá muito mais crédito ao plano de salvação dele, ao meu ver, do que ele simplesmente, né, eu não tenho homens bons, eu não tenho homens que conseguiriam fazer isso, mas se ele é todo poderoso e ele promete salvação e o próprio Cristo falou: "Vocês farão milagres maiores que eu", né? Então, ao meu ver, filhos do Salvador são pessoas reformadas, assim como é no Novo Testamento, pela própria definição do Cristo. E agora eu vou adiante. Esse, esse vai ser. Todo episódio para mim é interessante, porque eu acho a Bíblia fascinante, mas esse. Os filhos do Salvador, vendo as filhas dos do solo, quão boas eram, então pegaram elas para eles como mulheres, de todas que escolhiam. Tá. Quando a gente chega nas leis judaicas, o Salvador lá proíbe os, os israelitas, os filhos de Israel, de se relacionarem com outras mulheres, de fora, né? E quando a gente chega lá, então, eu acho que eu vou ser mais específico quando chegar lá. Mas o que acontece é que era para não misturar. Assim como esse é um conceito bem introduzido em várias em várias culturas, né? Mas também na igreja, eles falam, né, que se você for casar, case com alguém da igreja, né? Então, nisso eles estão, né? Mas a questão é mais a fundo ainda. É uma pessoa é uma pessoa que já é filho do Salvador, não se relacionar com alguém que é filho do solo. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, o próprio Paulo diz isso, né? Que fique como você está. Se você não está casado, fique assim. Se você está casado, fique casado, mas fique como você está quando você foi chamado, né? Então, muito provavelmente eles já tinham essas instruções, porque se há um plano do Salvador já, e um plano de salvação e filhos do Salvador, já existe uma lei vigente. Antes mesmo da gente chegar no contexto das leis, a gente vai ver muitas leis sendo colocadas, muitas leis, não, muitos ensinos do Salvador, né? Que a palavra que é usada lei ela é mais próximo de ensino. Eu vou falar isso também quando a gente chegar nela. Mas, então, por exemplo, isso provavelmente já tinha sido ensinado para eles, né? Que olha, você agora é do Salvador, então você se relaciona com, você tem Salvador entra no Salvador. Eu comentei isso uns episódios atrás também, que da forma que o Salvador, né? E então, mas assim, você não deixa de ter desejos, né? Então pegaram elas para eles como mulheres, de todas que escolhiam. Então, ao meu ver, isso aqui é o que ocorreu, né? Eles tornaram-se filhos do Salvador através da busca, através da volta, do arrependimento pelo que o Adão, o solo fez. E, e decidiram abandonar, de todas que escolhiam. Então Salvadão disse: Minha inspiração não dará sentença ao solo pelas épocas, e também ele é carne, então os dias dele serão 120 anos. Aí aqui, ó. Haviam caídos na terra naqueles dias, e também depois daquilo. Ai, haviam caídos na terra, pessoas que caíram da confiança, da busca com o Salvador, caíram de diante dele, né? Esse é o meu ver. Porque existiu na terra naqueles dias e também depois daquilo. A enchente matou tudo. Então, para ter alguma coisa depois da enchente, seria homens, né,
que foram salvos, tiveram a presença do Salvador e depois caíram, né? Porque tudo morreu. Então, assim, isso é uma coisa que, isso é um conceito que eu cheguei à conclusão, e assim, vocês veem, eu estou fazendo alusão, tô levando tudo para o Novo Testamento. Agora, isso aqui é uma coisa completamente tradução e tradição, né? Isso aqui é, vou falar muito de coisa assim, né? Mas assim, é importante eu dizer que a melhor forma de você saber a verdade é você fazendo oração. Então, por exemplo, eu te contei esse negócio que é completamente ao contrário do que nossa cultura e nossa tradição ensina, né? Então, assim, quando você tiver um tempo, né, pergunta no seu tempo de oração, pergunta para o Salvador, né? Olha, quem que está certo? Me mostra o que que é a verdade. Eu quero te conhecer e tal, né? É, sempre que você pede algo que ele quer te dar, ele te dá. E se ele quer que você saiba a verdade, pode ter certeza que. E eu falo assim, de tudo que eu falo aqui, duvide, duvide mesmo, porque tem muita gente que vai falar muita coisa errada por aí sobre, né? Eu cheguei a fazer isso justamente porque eu vi que tinha muita divergência. Falei, você quer saber? Eu vou começar eu a fazer isso. Peguei como hobby na época. Hoje eu só faço isso. Mas se eu estiver errado, eu quero que você esteja certo. E se você estiver certo e conseguir provar, eu quero que me diga, né? Mas tendo traduzido tudo de ponta a ponta pela terceira vez, relacionando coisa com coisa, isso que eu acabei de falar para vocês, pela Bíblia não consegue ser refutado. Talvez por literaturas fora da Bíblia, mas a própria palavra, em todas as vezes que eu fui de ponta a ponta, palavrinha por palavrinha, eu não encontrei algum lugar que refutasse isso. E vou até na próxima parte aqui, ó. Quando os filhos. Aqui, haviam caídos na terra naqueles dias, e também depois daquilo. Quando os filhos do Salvador entraram nas filhas do solo e geravam para eles. Esses que pelas épocas são homens de fama, né? E sabemos que as pessoas elas têm uma grande inclinação a, a estar com pessoas famosas, né? E aqui também, por exemplo, essa aqui palavra aqui, nas traduções originais, ela está como nome, né? Mas eu traduzo como fama. E você pode ver que até aqui ela se encaixa melhor. É um homem de nome, é um homem de fama. Você vê que até aqui ela se encaixa melhor. Lembrando que nessa tradução não existe a palavra nome, é tudo fama, por questão de como os nomes, as famas, são aplicadas, que eu comentei também em episódio anterior. Então salvação viu quão grande estava a ruindade do solo na terra, e todo o plano dos pensamentos do coração dele era apenas ruindade todo dia. E o salvação sentiu o remorso que fez o solo na terra. Agora, que essa palavra remorso, em várias traduções, ela tá se arrependeu. Eu vou até confirmar aqui para não. Olha lá, está arrependeu. Mas essa palavra, no restante dos lugares onde ela é encontrada, ela fica mais como remorso, tá? Até porque quando a gente vai mais para frente, lá está escrito que Deus não tem remorso. Não tem remorso, não. Não se arrepende. Deus não é homem para se arrepender. Porque para você se arrepender, você tem que ter feito é, algo errado. E Deus não erra, né? Então, sentiu remorso. Remorso a gente vai ver que ele sente muito. Inclusive, é um ponto interessante, que eu vou até tomar um tempo para falar. Tem muita. Quando acontece algo muito ruim
e a pessoa ajoelha o coração dela. Eu falo ajoelha o coração porque você não precisa ter um chão, porque também tem gente que não tem joelho, né? Então não tem nada a ver com o seu joelho, é o seu coração que ajoelha, né? E então quando você ajoelha o seu coração diante de algo ruim que aconteceu, que você fala assim, meu, isso aconteceu, isso é consequência disso, é consequência daquilo. Quando você ajoelha o seu coração e você pede perdão ao Salvador e para ele te guiar, quando você faz isso de coração, ele sente um remorsinho e ele dá uma boa dosada no que está acontecendo. Pode ser que ele vire a coisa completamente, assim, da noite para o dia, ou pode ser que ele volte aquilo em algo bom, ou pode ser que aquilo pacifique no seu coração, né? Você simplesmente aceite de uma forma muito natural e vida que segue, você nem note que aquilo de ruim aconteceu, né? Mas é importante que seja de coração. E é importante que você não se arrependa exatamente da consequência, mas de ter feito o que você fez. Tem essa diferença também. Tem uma diferença entre você se arrepender pelas consequências que você sofreu e você se arrepender porque você fez algo de ruim. São duas coisas muito diferentes, né? É uma coisa que ela não é citada no dia a dia, né? Ah, me arrependi de ter feito aquilo. Ah, sim, mas você se arrependeu porque era coisa, você fez a coisa errada ou você se arrependeu pela consequência daquilo, né? São dois arrependimentos diferentes. Aqui, o salvação sentiu remorso que fez o solo na terra. Pode ser ao fazer o solo na terra, né? E o coração dele entristeceu. E de fato, né? Então, assim, as emoções que nós sentimos, ele tem as mesmas emoções, o Salvador. Salvação. E então nada é inédito do nosso coração, né? Ele sabe que aquilo, até porque foi ele que fez. Então salvação disse: Irei varrer o solo que criei da face do solo. Solo e fera e rastejante e voadores dos céus, porque tenho remorso de ter feito eles. Mas o alívio encontrou graça ao ver do salvação. Okay? Alívio é Noé. Nas traduções convencionais. Essas são as gerações do alívio. O alívio foi homem justo e completo. Justo é muito o conceito do Novo Testamento, né? Justo é quando você continuamente você busca a presença do Salvador e você reconhece os seus erros diante dele e ele te lava. Então, conforme aquele lavar do dia a dia, você fica justo, né? É, tem uma diferença entre não errar e estar justo, né? Isso é uma coisa que não é ensinada na nossa cultura e na nossa tradição, né? A gente fala, é dito, ninguém é santo. Ninguém é santo do ponto de vista da nossa tradição. Do ponto de vista bíblico, uma vez que você se arrepende de coração e você busca o Salvador diante de uma situação e diante daquele dia, né, você fica justo. E isso também é completamente é, polêmico dizer. Porque, então significa que eu posso matar e depois ir lá no local lá e falar, ai, desculpa. Então, só que aí você tem um sério problema. Porque quando você faz algo de propósito, como que você, de uma forma propósito e consciente que você vai enganar alguém, como que você consegue pedir desculpa de verdade de coração? Você não consegue. Você fala da boca para fora, né? Então, né, se é uma coisa que você sabe que está errado e você continua fazendo, o seu coração endurece aquilo, você nem consegue mais colocar aquilo em oração, a não ser que você passe por muita oração, né, por muita busca, muito. Então, assim, é importante dizer que não é a fachada de você se arrepender, é o seu coração realmente se arrepender de ter feito aquilo, né? Então, isso é um contexto que é completamente
Isso é algo que é completamente tirado de contexto na nossa tradição. Ah, então se eu fizer errado e me arrepender, né? Você tem que se arrepender, ter noção, né? Inclusive é mais um ter noção. Então essa questão, o fato da palavra justo ser usada aqui significa que uma, ele tinha um caminhar diário diante do Salvador. E completo. Completo é aquele aqui muita religiosidade é falada em cima desse completo, né? Eu já escutei, mas o completo que ele quer dizer aqui é aquele encaixe. Quando Deus está encaixado no seu coração e você não se sente mais vazio, você nem lembra mais, você simplesmente lembra que era algo ruim, você está completo. E a gente vai ver esse sentido de completo também mais adiante. Mas muita coisa é dita sobre esse completo no sentido de, naquela época os homens trocavam braço de homem com braço de animal e umas viagens assim. Só que, pode ser? Pode ser. Eu acho improvável, porque no decorrer das escrituras, nós vamos ver que o conceito de completo é isso. Na busca diária do Salvador, ele completa você daquele vazio, né? Pode ser que essa é a única exceção nos, entre os 32 mil versículos? Pode ser. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, ele era um homem que estava caminhando diante do Salvador. Ele era um dos filhos do Salvador que está aqui em cima, né? Até que eu falei lá. Então, esses dois conceitos aqui, eles são bem ligados um ao outro, tá? Isso é contra a nossa tradição. Pelo menos a tradição religiosa brasileira. O alívio foi homem justo e completo, que ia com o Salvador nas gerações dele. Se eu tivesse acabado a frase, né? A explicação teria ficado melhor. Então o alívio foi homem justo e completo, que ia com o Salvador nas gerações dele. Então o que acontece? Aqui o alívio era considerado um dos filhos do Salvador, pela própria definição de o que é um filho do Salvador no Novo Testamento. O alívio gerou 3 filhos, o Fama, e o Quente e o Aberto. Nas tradições convencionais, esses são o Sem, o Cão e o Jafé, que são os 3 filhos de Noé. E a terra estava destruída para o Salvador, e a terra estava cheia de violência. Desculpa, eu tô sorrindo por causa dessa palavra violência aqui. Eu vou trazer ela para a nossa atenção. Que essa palavra aqui é interessante. Eu só vou confirmar para eu não falar. A palavra violência aqui, ela é pronunciada Hamas. Ok. Existe um grupo na Terra hoje que é pronunciado Hamas. Mas eu vou deixar por aí. E a terra estava destruída para o Salvador, e a terra estava cheia de violência. E assim, quando cada um de nós também, por sermos do solo, é a terra, e acontece a mesma coisa. Quando você se afasta do Salvador, é como se você tivesse destruído, e você fica destruído. O seu sistema emocional, ele fica todo descontrolado. Eu lembro que era essa vida. Era tantos altos e baixos que eu só queria falar, nossa, para tudo, né? Era e a terra estava destruída para o Salvador. Então aqui é um duplo sentido. As pessoas estavam destruídas porque elas não estavam com a busca, né? E a terra também estava destruída. Então são vários níveis, né? Então o Salvador viu a terra e veja, estava destruída, pois toda a carne havia destruído o caminho dele sobre a terra. É nisso que eu acho que lá atrás é realmente lá atrás no onde eu coloquei introduzir, por isso que eu acho que lá
é poluir ou contaminar. Eu acho que deve ser começar a contaminar o nome do salvação. Mas antes de trocar aquilo, eu vou tratar isso com mais carinho. Pois toda a carne havia destruído o caminho dele sobre a terra. Então você consegue ver aqui, né? Os filhos do Salvador, que estavam no caminho dele, destruíram o caminho dele sobre a terra. Então o Salvador disse para o alívio: o fim de toda a carne chegou diante de mim, porque a terra está cheia de violência diante deles. Então veja, vou destruir eles com a terra. Fica mais legal assim. Faça para você uma caixa de madeira de cipreste. Ok. Agora, aqui nas traduções convencionais temos a palavra arca, mas ela é usada em outros lugares simplesmente como a palavra caixa. Eu vou até, ó, vou até falar os outros lugares aqui que ela é usada. Ela é usada também quando Moisés é colocado numa cesta, que a gente fala cesta, é usada a mesma palavra, o mesmo conceito de caixa. Então, Moisés foi colocado numa caixa e aqui ele falou para ele fazer uma caixa. Ou Noé foi colocado, ou Noé fez uma arca e o Moisés foi colocado numa arca. É mais provável que isso aqui seja uma caixa. Até porque a gente vai ver as dimensões dessa caixa daqui 2 versículos. E é claramente o formato de uma caixa. Então eu coloquei caixa. Até porque ninguém usa arca mais. É muito uma palavra obsoleta. Faça ninhos na caixa e revista ela por dentro e por fora com cobertura. Isso aqui é. Essa palavra era. É, copper. Então, é cobertura mesmo. Né? Resgate, tá. É. E a gente vai ver esse conceito de cobertura também. Aqui podia ser também. Não, deixar cobertura. Deixar literal mesmo. Então, assim que você. Então, assim que você vai fazer ela. 300 antebraços de comprimento, 50 antebraços de largura e 30 antebraços de altura. Agora, aqui nas traduções convencionais, vamos ter a palavra côvados. A tradução é antebraços. Provavelmente ele foi fazendo o antebraço, né? Foi usando o antebraço para medir isso tudo. Agora, 300 por 50 por 30 é a medida de uma caixa. É uma caixa grande, muito grande. Mas é uma caixa. Né? Não é que nem nós temos os navios que eles são afunilados. Né? Mas hoje, navios cargueiros grandes, eles já usam o piso achatado. Aqueles que transportam muita carga e muita carga pesada já é no formato de uma caixa. Então, mais provável que era simplesmente uma caixa grande. De 300 antebraços. Faça teto solar para a caixa e em antebraço finalize ele acima. Porque vai ter uma pontinha do sol. Né? Mais para frente a gente vai ver a questão do sol também. E a abertura da caixa. Você coloca ao lado dela. Faça para ela o andar de baixo, o segundo e o terceiro.
E eu, veja, ó, é interessante que só tem uma abertura da caixa, né? E a gente vai ver que isso é no templo também. E depois lá no Novo Testamento, salvação, Jesus, Cristo vai falar, eu sou a, a porta, né? Faça para ela o andar de baixo, o segundo e o terceiro. E eu, veja, eu farei chegar um dilúvio em águas sobre a terra. Eu sei que dilúvio em águas é redundante, mas a palavra que lá tinha a palavra dilúvio e lá tinha a palavra águas. E é redundante em português e é redundante também ali. Então, eu deixei, eu deixei. Para destruir toda a carne que nela tem inspiração viva debaixo do céu. Tudo que estiver na terra dará o último suspiro. Então levantarei o meu acordo com você, e você entre na caixa. Você e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos contigo. Agora que é interessante, porque vamos pensar no nome alívio, né? Para vocês que têm costume de fazer oração e sentir aquela paz, ou colocar um louvor e sentir aquela paz, aquele alívio que você tem. Então é engraçado que o nome dele era alívio, e justamente quem dá o alívio na hora da oração e do louvor, né? Quem vai entrar na caixa é o alívio, os filhos dele e a mulher, as mulheres dos filhos dele, né? Então, isso também é um poético da revelação, que chamamos de Apocalipse aqui, né? E de toda a carne com vida. Dois de tudo leve para a caixa que vivam com você. Serão macho e fêmea, de voadores aos tipos deles, e de feras aos tipos delas, de todo rastejante do solo ao tipo deles. Dois de cada vai entrar com você, para que vivam. E assim, é interessante que aqui é usado a palavra tipos. Então a gente fala, nossa, mas existem milhões de espécies, mas a gente não sabe qual nós fizemos, essa é uma atribuição humana que nós demos para cada diferenciação de espécies, né? Mas, é, por exemplo, felino, o que quis considerar aqui o- todos os tipos de felinos? Não, provavelmente mais o felino, né? É, o canino, né? E coisas assim. Por exemplo, tem animais que são meio que meia espécie de uma coisa e meia espécie de outra. Tipo a raposa, ela é meio que um cachorro-cão, um cachorro-gato. Então, né? Então a gente não sabe a que ponto que quis dizer dois de cada tipo. Se é cada espécie ou se é algo que a biologia considera mais perto do topo do sentido geral. E você? Pegue para você de toda comida que é comida. Junte para você. Será comida para você e para eles. Isso aqui é interessante também, porque e você, pegue para você de toda comida que é comida, né? É, a palavra é comida, né? Então é engraçado que ele falou para o alívio, né? Que também tem uma conexão com o que ocorreu com Cristo, né? Pegue comida para você, será comida para você e para eles, né? Se você vê comida aqui como a palavra e o alívio como Cristo, você tem um outro conceito legal aqui. Que o próprio Cristo falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda fala que sai da boca do Salvador. E o alívio assim fez. Tudo que o salvação instruiu ele assim ele fez. Eu tô dando risada porque isso a gente vê muito no com Moisés, né? Que eu chamo de salvo. Tudo que a gente vê com o salvo Moisés é, tudo que o salvação instruiu ele, assim ele fez. E eu tô fazendo uma parte disso agora, por isso mesmo.
E o salvação disse para o alívio: que entre você e toda a sua casa na caixa, porque você eu vejo sendo reto diante de mim, nesta geração. De toda fera limpa, pegue para você, 7 em 7. Pegue para você, 7 em 7. Do homem e da mulher dele. Então, aqui. Tá, deixa eu acabar. E de feras que não são limpas, dessas em 2, do homem e da mulher dele. Aqui é interessante porque não foi usado com as palavras para macho e fêmea. Por isso que eu deixei homem e mulher. Não foi usado macho e fêmea. Tem outras duas palavras que são usadas para macho e fêmea, mas não foram usadas aqui. E eu achei isso muito curioso. Então eu acho que. Então, por exemplo, quando a gente vai no Novo Testamento, Paulo fala que quando você morre, cada um nasce, né? É, assim como carnes diferentes nascem aqui, carnes diferentes vão nascer lá. Então, eu acho que isso aqui é muito meio que o meio termo entre o conceito. Acho que aqui é meio que a palavra tentando falar que sim, isso aqui são feras, mas até certo ponto eles têm um simbolismo entre a humanidade, né? Por isso que foi usado homem e mulher, que é para pensar aqui não exatamente sim como feras, mas também como funciona o homem e mulher, os diferentes tipos de carne, né? Não que houve outros homens e mulheres fora de Noé e da família dele lá dentro, mas é, em questão simbólica, né? De toda fera limpa, pegue para você 7 em 7, do homem e da mulher dele. E de feras que não são limpas, dessas em 2, do homem e da mulher dele. Isso aqui é interessante. Aqui é um dos primeiros indícios que nós temos que existia uma lei em vigor, porque já existia o que seria um animal limpo e um animal não limpo. E isso só vai aparecer depois em Êxodo, eu acho que é, ou é em Levítico, eu não lembro agora, que quando ele atribui o que é um animal limpo e o que é um animal sujo. Eu acho que é Levítico, mas eu não tenho certeza. É Levítico, lembrei. E então eles já sabiam que eram animais limpos e animais não limpos. E também dos voadores do céu. 7 a 7. O macho e a fêmea. Para que tenha semente sobre a face de toda a terra. Olha que legal, né? São os pássaros que espalham as sementes pela terra, né? Aqui, ó. Isso sendo ensinado 6.000 anos atrás. 5.500. Pois ainda haverão 7 dias. Então farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Vou varrer todo ser vivo que fiz na frente do solo. E o alívio fez de acordo com tudo que o salvação instruiu ele. O alívio tinha 600 anos de idade quando teve o dilúvio de águas sobre a terra. Então entraram o alívio e os filhos dele, e a mulher dele, e as mulheres dos filhos dele, com ele, na caixa, diante das águas do dilúvio. O que a gente pode pôr antes? Das feras limpas e das feras não limpas, e de voadores e de tudo que rasteja sobre o solo. De 2 em 2 entraram ao alívio na caixa, macho e fêmea, conforme o Salvador instruiu o alívio. Eu acho que isso aqui realmente faz muita alusão a quando ao, ao Apocalipse. E aqui foi usado macho e fêmea, mas lá em cima foi usado homem e mulher. Olha aqui. Essas curiosidades que me pegam, que me faz realmente pensar, por que que lá em cima foi? Isso. E aconteceu depois de 7 dias, que então as águas do dilúvio foram sobre a terra. No ano 600 da vida do alívio, na segunda lua nova,
que é mês, né? Podia ter escrito no segundo mês aqui também. No 17º dia da lua nova, 17º dia do mês, naquele dia, foram rompidas todas as frontes das grandes profundezas e as janelas do céu foram abertas. Que legal, porque se a gente olha no fundo do Oceano Atlântico, tem um racha gigantesco, né? Que vai, que atravessa o Oceano Atlântico. Então teve chuva na terra por 40 dias. Ah, e lembrando que isso aqui foi escrito há uns 4.000 anos atrás. O ocorrido foi 5.500, mas que Moisés escreveu foi, né? E como que eles iam saber que tinha isso lá embaixo? E as janelas dos céus foram abertas. Então teve chuva na terra por 40 dias e 40 noites. No mesmo dia que o Olívio entrou, e o Fama e o Quente e o Aberto, filhos do Alívio. E a mulher do Alívio e as 3 mulheres dos filhos dele, com eles, na caixa. Eles e toda a vida do tipo dela, e toda a fera do tipo dela, e todo o rastejante que rasteja na terra do tipo dele, todo voador do tipo dele, e todo pássaro de toda asa. Chegaram, a, chegaram ao alívio na caixa, 2 em 2 de toda a carne que tem inspiração de vida. Então entraram. Macho e fêmea de toda a carne entraram, conforme o Salvador instruiu ele. E depois dele, o salvação fechou. Que é engraçado, porque né, eu comentei, acho que 2 episódios atrás, que o apartai-vos de mim, não vos conheço, que eu expliquei aquilo, né? E daí ele fecha a porta. E é importante lembrar que salvação é o significado da palavra Yehoshua, né? Então aqui o salvação fechou, Yehoshua fechou, né? Jesus fechou. É a mesma coisa. Então, né? É o Novo Testamento no Antigo. Então houve dilúvio por 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e suportaram a caixa, e ela foi levantada sobre a terra. E as águas ganharam força, e aumentaram muito sobre a terra. E a caixa foi sobre a face das águas. E as águas ganhavam força, muita, muita, sobre a terra, e cobriram todos os montes altos debaixo de todo o céu.